Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos ao canal Dani Delanos. Bem-vindos a mais uma história aqui no nosso mundo gringo, gente. Olha, quero dar as boas-vindas se você está chegando agora. Se você está chegando agora, aqui embaixo no box de informação tem o link da nossa playlist, sim. E lá você vai achar todos os vídeos que já passaram aqui pelo canal. Tem também o link do meu livro, sim, o primeiro link é o link do meu livro. Você tá podendo ajudar a gente também no Natal Solidário. Se você chegou agora nesse vídeo, assista ao vídeo anterior que eu coloquei também. E você assim ajuda o canal. Deixe seu joinha, o seu comentário e vamos lá a mais uma história de hoje. Bom dia, Dani, gostaria de te parabenizar pelo canal. Conheci ele por recomendação do YouTube, olha que legal, por isso que eu falo que o joinha é muito importante, o YouTube recomenda e mais pessoas chegam, mais histórias chegam também. Desde então você tem sido minha companhia todos os dias, todos os nomes já foram trocados. Quero muito ser sua Alice, então você é a nossa Alice de hoje, amiga. Bom, antes de contar minha história, eu vou voltar na história dos meus avós. Minha avó foi abandonada pelo meu avô com 8 filhos pequenos. Minha avó foi guerreira, cuidou dos filhos dela com toda a sua força, pois meu avô casou-se novamente com a amante dele e não ajudou minha avó. Por sua vez, minha avó foi honrada. Deus a presenteou com um homem maravilhoso com quem ela teve um casal de filhos. Ele que cuidou dela e dos filhos dela como se fossem dele. Vovô Abel era um homem muito honesto, amoroso e sempre nos tratou com respeito. Não é à toa que o avô verdadeiro não conquistou o espaço de vovô Abel em nossos corações. Minha mãe, a filha do primeiro casamento da minha avó, conheceu meu pai em 1997. Logo de início, minha mãe não gostou do meu pai. Mas um belo dia, minha avó paterna armou para minha mãe. Eles moravam no interior e só andavam de canoa pelo rio. Minha avó chamou minha mãe para ir na casa dela. Minha mãe, com toda inocência, foi. E nesse dia minha avó saiu e foi dormir na casa de um outro filho dela. E passou na casa da avó materna e falou que minha mãe estava com meu pai na casa dela. No outro dia, minha avó materna chamou meus pais e disse que era aquilo que eles queriam, então seria assim. Minha avó obrigou meus pais a ficarem juntos, pois não queria que minha mãe ficasse mal falada. Então foi meio uma armação ali, né? Mas isso era só o começo de tudo que minha mãe iria viver. Minha mãe engravidou aos 20 anos e me teve aos 21. Quando eu estava com 3 meses de nascida, meu pai decidiu morar no interior que a mãe dele morava. Minha mãe conta que lá ela começou a sofrer. Minha mãe é negra e a família do meu pai não eram brancos. Era puro preconceito. Então ela quer dizer assim, que a mãe, né, é negra, mas a família do pai também não era branco, mas mesmo assim tinha um preconceito com a mãe dela. Bom, com a chegada da minha mãe nesse lugar, ela descobriu que meu pai tinha uma ex-mulher que estava grávida quando ele a deixou. Mas ela tinha tido bebê, ou seja, minha irmã é mais velha que eu há alguns meses. Minha mãe ficou triste, mas engoliu seco e seguiu a vida com meu pai. Mas só que nesse momento, ela descobriu que meu pai tinha uma outra filha. E ela descobriu que também estava grávida novamente. Dessa vez ela teve um menino, lembrando que quando eu estava com 3 meses, a minha mãe engravidou novamente. E quando o menino estava com 3 meses, a mãe engravidou novamente de uma outra menina. Vou chamá-la de Ana. Então, a mãe dela, os 3 filhos, foi um atrás do outro, né? Quando eu tinha 3 anos, meus pais decidiram voltar a morar para perto da minha avó materna. Minha mãe precisou viajar e deixou eu e meu irmão com meu pai. Por sua vez, meu pai e minha tia estavam tendo um caso. Eu era uma criança de 3 anos de idade. Eu vi tudo e contei para minha mãe. Em nenhum momento ela duvidou de mim. Ela começou a investigar e descobriu que era verdade mesmo. Então eles brigaram, mas não se separaram. Voltamos novamente para perto da minha avó paterna. E quando chegamos lá, chegou a notícia que minha tia estava grávida do meu pai. Foi mais uma decepção para minha mãe, mas ela, como sempre, perdoou ele. Gente,
Pelo amor de Deus, que confusão. Jesus. Então nasceu uma menina, que minha tia colocou um nome parecido com o do meu pai. Aí eu não vou falar o nome aqui, né? Mas tipo assim, João botou Joana, vocês entenderam, né? Minha mãe sempre foi evangélica e nunca se escandalizou. Mas enfim, em 2006 minha mãe decidiu dar um novo rumo para a vida dela. Foi então que ela decidiu ir morar na cidade. Lembro que no dia da mudança eu era uma criança de apenas 6 anos de idade, muito feliz, pois iríamos sair da Babilônia, que era aquele lugar. Eu ouvi meu irmão pedir um biscoito para a mãe do meu pai e ela respondeu: sai de perto de mim, pois eu não tenho neto macaco. Nesse dia eu entendi que ela não nos amava. Gente, isso me marcou tanto na minha infância. Eu comecei a crescer com um sentimento de desprezo pela minha avó. Falei para minha mãe o que eu tinha ouvido e ela me disse: filha, um dia ela vai ver que o que meu filho vai ser na vida, né? Então chegamos na cidade. Nossa casa era a última casa de uma invasão. Lembrando que meu pai não queria que minha mãe morasse lá, mas mesmo assim ele ajudou a colocar as portas, fazer o piso. E logo depois de já estar quase tudo arrumado, ele viajou a trabalho. Se passaram 4 meses para ele voltar. Mas nesse tempo, minha mãe sempre trabalhou e nos educou com muito carinho e amor. Ela sempre nos levou para a igreja e sempre nos ensinou que era o caminho certo. Nunca fomos ricos, mas meus pais sempre fizeram de tudo para termos uma vida estável. Sempre estudamos em escolas públicas. Eu confesso que eu não era muito estudiosa, eu gostava de matar aula, que no entanto eu fiquei reprovada 2 anos no ensino fundamental. Eu consegui passar para o ensino médio com muito esforço e incentivo dos meus pais, pois eles nunca desistiram de mim. E foram e são meu porto seguro até hoje. Mas eu tive uma infância maravilhosa, sempre fui rodeada de carinho. Bom, vou falar aqui de 2 amigas de infância que Deus me deu. Uma eu vou dar o nome de Laura e a outra de Ju. Minha amiga Laura eu conheci na escola e com ela eu dividi os melhores e piores momentos da minha vida. Já com a Ju, também sempre fui amiga e confidente. Ela é minha vizinha, mas que pena que não tivemos tanta sorte no amor. E mais pra frente vocês vão entender. Lembro-me de várias aventuras que vivemos eu e a Ju. Ela era linda, branca, 1,50 m, cabelos loiros, natural. Ela sempre teve atração por homens morenos. Uma vez ela me convidou para ir num barzinho, pois ela queria conhecer um menino. Fomos, foi muito legal. Estava tendo um torneio de futebol e a gente achava que não tinha nenhum problema. Bom, decidimos ir embora. Quando chegamos em casa, minha amiga Ju me chamou nervosa, pois estava passando ao vivo no jornal local que o lugar que estávamos tinha algumas pessoas brigando e a polícia estava lá. Nossa, levei um susto, pois naquele dia eu tinha 14 anos e a Ju 17. E nem minha mãe, nem a mãe dela sabia onde a gente estava. Se a minha mãe soubesse que eu estava num bar, ela me daria surra, pois ela sempre foi muito rígida e ela nunca deixou eu namorar com essa idade, muito menos sair de casa para barzinho com amigas, né? Bom, até que ela foi apresentada a um rapaz, vamos dar o nome dele é de John. Ele tinha 17 anos e ela 14. Dani, já começou tudo errado. Eu confesso que eu não gostei dele no primeiro encontro, mas como já havíamos conversado por bastante tempo pelo celular, tínhamos um pouco de intimidade e isso fazia dele minha companhia preferida. Então eu decidi dar uma chance e foi uma das maiores burradas que eu fiz na minha vida, pois ele arruinou a minha adolescência. Saíamos muito, ele tinha uma moto, então íamos a cachoeiras, festinhas e outros lugares. Tudo isso escondido da minha mãe. Eu posso dizer que ele foi meu primeiro amor. Mas ele queria uma coisa que eu não queria, sexo. Eu amava, mas eu só tinha 14 anos. E não era isso que eu queria. Então, devido a isso, ele começou a sair e se interessar por outras meninas. Minha mãe começou a ver que eu estava sofrendo e descobriu que eu estava namorando. Pensa numa surra que eu peguei. Ela me obrigou a dar meu celular para ela e me obrigou a terminar com ele.
terminar com o John, né, com o rapaz. Não aceitou que ela namorasse com 14 anos, tá? Ela falou sim que ela sofreu muito com o término, mas foi o fim de tudo mesmo. Foi quando minha prima me chamou e disse que a minha outra prima, irmã dela, estava com meu ex desde quando nós namorávamos. Então a prima dela estava com esse tal do John aí já. Gente, aí sim, eu tomei vergonha na cara e esqueci ele de vez. Antes da mãe tomar o celular, o John ligou para ela. Ele estava bêbado. Ela disse que foi a última vez que ele ligou para ela, né? E ele disse o seguinte: vem aqui em tal lugar comigo. Eu disse que não, pois eu não tinha nada mais com ele. E eu não iria a lugar nenhum atrás dele, pois eu não queria aquilo para minha vida. Ele respondeu: ah, é? E ele falou para mim o seguinte: você não quer vir aqui me encontrar, mas fica indo buscar o seu pai em bares. Então acho que ela ia atrás do pai dela em bar, sei lá, chamar para ir para casa, alguma coisa assim, né? Dani, ali eu falei, me esquece, nunca mais quis falar com ele. Foi então que eu foquei nos meus estudos, foquei na minha igreja, na minha família. Minha mãe percebeu que eu já estava bem, já não estava dando tanto trabalho, né? Ela começou a me dar um pouco mais de liberdade, ela começou a deixar eu sair com as minhas amigas, até me deu um celular novo de presente. Foi então que a minha mesma colega que havia me apresentado o John, me apresentou um outro rapaz, Miguel. Nossa, toda aquela dor, aquele medo, aquela insegurança, aquele sofrimento se foi com a chegada de Miguel. Ele jovem, alto, magro, cabelos castanhos, educado, charmoso, da mesma religião que eu, meu príncipe tinha chegado. Detalhe, ele morava em outra cidade. Tudo isso estava acontecendo por SMS, na época da famosa Vivo On. Era dezembro de 2014, a gente conversava muito, então marcamos de nos conhecer. Dia 11 de janeiro de 2015, fomos nos conhecer numa das praças mais bonitas da cidade, que se chama Praça da Saudade. Ela falou que podia falar o nome. Foi então que nos conhecemos pessoalmente. Nossa, senti borboletas na minha barriga. Tudo aquilo era mágico. Foi de tarde, tinha um pôr do sol lindo. Não levei ele para conhecer meus pais, pois eu queria ter certeza que ele não iria me magoar e nem queria colocar outra pessoa acima de mim, já que o outro tinha traído ela lá com a própria prima. Meu amor próprio estava reinando nessa época. Ele retornou para a cidade onde ele trabalhava, conversamos por horas no telefone, até que ele me pediu em namoro, né? E em uma das visitas dele, nós tivemos a nossa primeira vez e foi maravilhoso. Uma semana depois de eu e ele ter ficado, uma prima minha chegou para mim e disse: Alice, vi Miguel na festa da igreja e vi ele beijando uma moça lá. Eu não questionei nada com ele no mesmo dia, mas fiquei com uma dúvida, pois eu queria ter certeza do que ela estava falando. Questionei alguns dias depois e ele disse que sim, que era verdade. Primeiro sinal que eu ignorei, pois eu pensei: nossa, ele pediu a verdade, ele falou a verdade, me pediu perdão, então ele não vai mais fazer isso, né? Eu cheguei a pensar que ele poderia mudar, pura tolice minha. Mas perdoei ele, decidi tentar novamente. Ele disse: eu vou provar para você que eu te amo e vou te pedir em namoro para seus pais, pois eu não quero perder você. Então, ele realmente me pediu em namoro e meus pais permitiram. Então a Alice falou: nossa, achei o homem certo, né? Ela perguntou: você me traiu? Ele falou: não, traí, desculpa, isso não vai mais acontecer. Então era o homem certo ali para ela. Daí pra frente, todo mês ele ia me ver em casa, ficava lá, mas não podia dormir com ele, muito menos transar com ele, né? Meus pais não deixavam. Mas a gente dormia em quarto separado. Hoje eu sei que eu tô pagando o preço da minha desobediência. Com o resultado da minha desobediência, em setembro de 2015, eu descobri que eu estava grávida. Meus pais não demonstraram felicidade, mas também não ficaram tristes. Detalhe, eu não conhecia ninguém da família de Miguel. Mas ele honrou o compromisso dele, conversou com meus pais, e como meus pais sabiam que eu não poderia morar com ele, pois ele morava numa cidade projetada por uma empresa de mineração, e lá só mora quem trabalha, né, lá.
Mas enfim, fiquei morando com meus pais e fui levando minha gravidez. Nesse período que eu estava grávida, conheci minha sogra e meu sogro e o resto da família do meu companheiro. E tive a minha filha. Foi uma felicidade só. Uma criança linda, forte, saudável, a cara do pai. Fiz cesariana e o parto foi tudo certo. Quando nossa filha completou 1 ano, decidimos nos casar. Era julho de 2017. Então casamos no cartório e na igreja. E foi lindo. Mas lembrando bem que eu e Miguel não morávamos juntos. Só nos encontrávamos de mês em mês. Foi então que John apareceu novamente. Comecei a conversar com ele, conversa fluindo cada vez mais. Tínhamos uma vibe muito boa juntos. Foi então que um dia ele me chamou para sair. Eu inventei uma desculpa para minha mãe e acabei indo para um motel com John. Ele tinha curiosidade de saber como seria o sexo comigo e eu também tinha curiosidade de saber como era o sexo com ele. Mas quando chegou lá, mesmo sabendo que Miguel já havia me traído, eu não consegui nem sequer dar um beijo nele. Ele pagou o motel e me levou para casa. Não passamos nem 2 minutos lá. Mas ele aceitou de boa, não questionou nada. Daí pra frente eu não quis mais saber dele. Cortei contato, né? Eu não contei nada para Miguel, pois eu sabia que se eu contasse ele não iria me perdoar. Seguimos então nossa vida. Minha filha crescia cada dia mais, eu concluí meu ensino médio. E quando minha filha fez 1 ano e 7 meses, eu descobri que eu estava grávida novamente. Detalhe, eu já estava com 4 meses de gestação. Contei para Miguel e ele amou a ideia de termos mais um filho. Descobri a gravidez num sábado e numa segunda fui fazer uma ultrassom. Eu tomava anticoncepcional injetável de 3 meses, então eu acreditava que eu estava com semanas de gravidez. Mas não foi isso que o ultrassom confirmou. Eu já estava com 16 semanas. E seríamos pais de mais uma menina. Foi então que decidimos mudar de cidade e fomos para o interior, próximo onde Miguel trabalhava. Construímos uma casa lá. Era simples, mas nos acomodava muito bem. Vieram também meus pais. Eu e Miguel estávamos vivendo um sonho. Ele sempre muito atencioso, parceiro, companheiro, era tudo que eu precisava. Quando completei 35 semanas de gestação, eu tive complicações na gravidez. Tivemos que fazer uma cesárea de emergência e, como os médicos já esperavam, Luz nasceu com insuficiência respiratória. Nasceu com 2,450 kg, bem pequena. Passamos 15 dias com ela no hospital, mas enfim tivemos alta para irmos para casa. Vale lembrar que nesse período minha sogra e meu sogro estavam comigo. Eles vieram de outra cidade para me ajudar. Mas não demorou muito para voltarmos para o hospital. Luz foi internada com infecção urinária seríssima. Ficamos 5 dias no hospital e deu tudo bem, graças a Deus. Luz é o nome da neném, tá, gente? Minha Luz cresceu. Em fevereiro de 2019, meu marido recebeu a notícia que ele ganharia a casa na cidade que ele trabalhava. Então ficamos muito felizes, pois nosso sonho era ficarmos juntos, como família. Vivemos muito felizes esses tempos como casal e família. Em maio ganhamos a casa e nos mudamos. Gente, como fui feliz! Ficamos 1 ano muito felizes, mas aí veio a pandemia. Em 2020 nos privamos de muita coisa. Passamos o restante do ano sem pegar Covid. Enfim, chegamos juntos e unidos em 2021. Em fevereiro pegamos Covid. Nossa, foi difícil. Eu, meu marido e minhas 2 filhas isolados de todo mundo. Passamos alguns perrengues, mas sobrevivemos. Meu marido voltou a trabalhar e quando ele estava isolado, chegou uma mulher para trabalhar com ele. Vou dar o nome dela de Beth. Tem uma menina na empresa do marido dela que se chama Ana, tá? E essa Ana chamou minha atenção, pois ela disse que Beth aparentava ter muita intimidade com Miguel e ela percebeu que aquilo não era normal. Eu fiquei na minha. Eu sempre questionava com Miguel sobre isso, mas ele sempre falava que eu estava ficando louca, mas eu sentia que eu não estava ficando louca. Mas eu não tinha provas se tinha algo acontecendo. Nesse período, Miguel mudou comigo. O homem que só me tratava da melhor forma possível começou a me dizer
que era para eu parar de falar da minha vida para as pessoas, porque ninguém gostava do meu jeito, que ninguém naquela cidade gostava de mim. Mas eu sempre pensava, nossa, deve ser o trabalho, tá puxado, ele tá estressado com a pandemia, né? Mudamos de casa. Tudo isso aí, ele deve estar, sei lá, tava trabalhando demais, ela pensou. Em 2021, eles também mudaram para uma outra casa, em maio de 2021. Dani, ele ficou muito frio comigo, ele mal me tocava, ele tinha raiva das nossas filhas, ele não suportava quando elas choravam, ele ficava transtornado. Eu procurava sair ao máximo de casa, pois eu acreditava que a gente estava incomodando ele. Sim, gente, realmente era isso. Minha última viagem foi à cidade vizinha, dia 4 de junho, num sábado. Eu queria que minha mãe ficasse com as meninas em casa, mas ele não quis que eu deixasse as meninas lá. Fez um escândalo e disse que era para eu voltar com as crianças. Mas eu não queria levar as crianças embora, pois era noite e a gente ia ter que viajar de barco. Mas como ele não quis que eu deixasse na casa da minha mãe, né? Ela foi embora. Eu voltei para casa no sábado, ele estava frio, igual um gelo. Nesse ponto, nem sei qual foi o número de sinais mais que eu ignorei, desde que tudo isso começou. Porque o casamento para ela era ótimo, né? Perfeito. De repente, o casamento dela mudou. Ela falou que não sabe nem que horas que começou a mudar e ela não enxergou, né? Eu percebi também que ele não estava bem e chamei Miguel para conversar. Perguntei a Miguel o que estava acontecendo, pois eu sabia que tinha outra pessoa envolvida no nosso casamento. Eu sentia isso. Foi então que ele me pediu perdão e me falou que era verdade, que ele estava tendo um caso com Beth há 3 meses, que havia me traído e que no dia que eu viajei para outra cidade, ele não quis que minha mãe ficasse... não quis que a minha mãe fosse na minha casa, né, um dia lá que eles tinham marcado, pois ele tinha marcado com a Beth dela vir para casa. Então, peraí, em algum momento a nossa Alice saiu de casa com as meninas e foi para uma outra cidade. A mãe de Alice falou que ia lá para casa dela e ele falou que não. Fez um maior escândalo, falou que não. E por quê? Porque ele tinha marcado da Beth dormir com ele lá, já que a Alice estava em outra cidade com as meninas, né? Ele confessou também que trouxe ela para nossa casa 2 vezes, que a primeira vez eles transaram no sofá e a segunda vez ela só aceitou transar com ele se fosse na nossa cama. Gente, ela me conhecia, ela sabia tudo da nossa família e foi então que ele aceitou. Sim, Dani, ele levou a amante dele para a minha cama. Ele nunca usou preservativo em nenhuma das 2 vezes que eles transaram. Disse também que quando eu tive minha primeira filha, ele marcou de ir num motel com a ex dele, mas chegando em casa ele me viu com a bebê e desistiu de ir com a outra. Nossa, nesse momento em que eu comecei a ouvir isso tudo, eu juro que minha alma saiu do corpo. Todos os momentos felizes que a gente teve, todas as conquistas que a gente fez juntos, sei lá, parecia que estava num lugar tão distante. Eu tô aqui escrevendo para vocês e eu só choro, só de lembrar. Fazem 3 meses que eu descobri a traição. Eu decidi perdoar. Mas não pensem que está sendo fácil, pois eu sei que eu errei lá atrás. Quando eu digo que eu errei foi pelo fato que eu troquei mensagens com outro. Mas eu fico analisando aqui o que ele fez comigo e eu sim fui a mais prejudicada nessa história. O gerente da empresa que ele trabalha descobriu tudo e demitiu Beth, pois Beth saiu falando mal dele, para todos que conheciam. Hoje em dia meu marido tenta ser o melhor companheiro do mundo, mas eu fico pensando, será que ele mudou? Pois se ele tivesse que mudar, ele teria mudado lá atrás. Mas eu tô tentando colocar as coisas em ordem. Eu não prometo que vou continuar um casamento... Não prometo que vou continuar em um casamento infeliz por minhas filhas. Eu vou dar a volta por cima. Dani, eu tô com 75 quilos depois que eu descobri a traição. Eu levei um tapa da vida, da realidade. Eu comecei a trabalhar, eu entrei na dieta, eu comecei a fazer exercício em casa, comprei roupas novas pra mim.
Comecei a me vestir diferente, comecei a pensar em mim. Hoje eu tô com 62 quilos, pretendo chegar a 55. Eu sou jovem, sei também que cabe em mim decidir o futuro, pois Deus nos abençoa, mas temos que fazer algo para merecer. A gente tem um livre-arbítrio para fazer nossas escolhas, pois o plantio é livre, mas a colheita é necessária. Sei que eu deveria ter colocado um ponto final lá no início, mas infelizmente eu coloquei só uma vírgula. Eu esqueci de mencionar que meu avô, aquele que abandonou minha avó lá no começo da história, né, com 8 filhos, hoje em dia faz tratamento de câncer e minha avó cuida dele, ajudando como pode. O primeiro avô que abandonou, né? Bom, a Ju se separou e a amiga dela, lembra? Pois descobriu uma traição também. Ela disse: a Ju teve a iniciativa que eu não tive. Eu preciso muito de conselhos das Alices. Aí ela diz: eu autorizo minha história a ser contada, tá? Eu vou ficar muito feliz se você ler minha história com a sua voz maravilhosa, Dani. Ela deixa o WhatsApp dela aqui. Ela mandou algumas fotos. Ela disse também que o irmão dela hoje faz faculdade de biologia e ano que vem ele se forma. Olha que legal. A minha mãe ainda é casada com meu pai, mesmo depois de inúmeras traições. Minha avó e meu avô Abel também são casados ainda. E hoje, analisando minha história, eu fico pensando: será que Miguel é o amor da minha vida? Mas isso não significa que eu tenho que levar ele para o resto da minha vida comigo. Vejo que muitas coisas somos nós que decidimos, mas também algumas escolhas de nossos pais influenciam muito no nosso futuro. Sempre vi minha mãe sendo traída pelo meu pai e hoje eu me vejo nessa situação. Eu vou voltar aqui para contar ainda o que eu decidi da minha vida. E quem sabe uma outra história. Amiga, nossa, que loucura, né? Nossa, muita cara de pau, cara. O cara levar a mulher pra, né, cima da cama da gente, né? Olha, eu acho o seguinte, eu não tô aqui, né, gente, eu acho que... Quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Mas eu dou minha opinião, que se fosse comigo, eu sempre me ponho no lugar de vocês. Eu leio a história pensando que é comigo, tá? Eu, assim, se eu tivesse... Dani, você perdoou uma traição? Eu já falei pra vocês milhões de vezes. Depende. Às vezes eu posso perdoar, mas não vou querer estar com a pessoa, né? Eu tenho que ver o que eu vou sentir. Eu vou ficar olhando para aquela cara daquela pessoa e ficar imaginando ele com outra? Porque eu também não quero ficar colocando sentimentos ruins no meu coração todos os dias, entendeu? Então, assim, se é uma coisa... não, perdoei, esqueci, vamos passar uma borracha aí, vamos partir para outra? Ok. Agora, se é uma coisa... Não, peraí, eu perdoei, mas me dói lembrar da situação, olhar para a cara do meu marido e pensar... Pô, será que ele tá com outra? Será que ele realmente mudou? Será? E isso começar a me fazer mal, eu não estarei mais com a pessoa, porque eu já falei pra vocês, gente, eu não fico assim. Hoje eu tento levar a vida de uma maneira muito leve pra mim, sabe? E eu descobri na terapia que os problemas da gente, eles são do tamanho que a gente dá pra ele, né? Então, assim, eu posso escolher ou não tá dentro daquele problema. Eu tenho que ficar com um cara que eu vou olhar pra cara dele e ficar pensando: será que ele mudou? Será que ele tá me traindo? Será que não sei o quê? Isso vai fazer mal pra mim. Então, provavelmente eu, Daniele, não vou estar com essa pessoa, tá? Porque eu não quero perder noite de sono, não quero ter ruga, não quero ficar pensando nisso. Vocês entenderam? Agora, se era uma traição que realmente, não liguei, esqueci mesmo, ok, né? Cada um tem um jeito de ver as coisas. Bom, amiga, eu acho que você tá certíssima você começar a trabalhar, se cuidar, né? Questão de emagrecer, às vezes, não é só também por causa de saúde, né? Eu acho que ajuda muito na autoestima da gente. Eu acho que você tá numa fase maravilhosa, né? Você falou que emagreceu, comprou roupa nova, tá se cuidando, e é isso mesmo que você tem que fazer. Porque se a gente não fizer isso pela gente, ninguém vai fazer, né, fofa? Ninguém. A gente que tem que se cuidar, a gente que tem que realmente tratar o nosso psicológico, nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, porque ninguém faz isso por nós. Bom, você tem 22 anos, gente. Eu acho que eu não falei a idade dela, ela tem 22 anos. Então, assim, você tá assim, amiga, na flor da idade, começando a sua vida, né?
Eu acho que você não tem que ficar levando essa carga tão grande, sabe? Tente ser... Gente, eu tento ser muito prática. Peraí, eu tô feliz nesse casamento? As coisas estão dando certo pra mim? Ai, então eu resolvo assim hoje em dia, sabe? Eu não tenho mais esse negócio de ficar... Ai, não, eu vou tentar... Ai, eu tentar o quê? Eu não tô tentando mais nada na minha vida. Pra mim as coisas têm que ser... Ah, tá do jeito que eu quero, tá ótimo. Não tá do jeito que eu quero, então tá na hora de mudar, tá na hora de eu sair fora. E é assim que eu vejo a vida hoje. Realmente eu sei que eu sou muito prática, eu sei que nem todo mundo consegue ser assim, mas é da maneira que eu vejo, sabe? Da maneira que eu gosto de pensar. Se ele vai continuar te traindo, a gente não sabe, né? A gente não sabe como que é a mente dele. Pode ser que se ele realmente se arrependeu, se ele realmente, né? Eu acredito que as pessoas podem mudar. Já falei pra vocês, muito, desde que elas queiram mudar. Agora, eu não acredito que a pessoa vá mudar porque você pediu pra ele mudar. Olha, não me traia nunca mais, né? E lá atrás, ele já te traiu uma vez. Você falou que também saiu lá com o John, que você chegou aí no motel, mas vocês acabaram não fazendo nada. Você se arrepende ali, né? Você cai em si e fala, não, peraí, tô errada, tô indo pra casa, né? E eu acho que você não tem que usar também, você não tem que colocar essas duas traições, a dele e a sua lá, que quase, mas nem aconteceu, sabe, pra ficar se comparando, né? Sem querer falar, mas já falando, porra, o cara levou a mulher pra dentro da sua casa, ele não respeitou a sua casa, não respeitou as suas filhas, não respeitou a sua cama, o seu lar, né? Podia ter transado em qualquer lugar. Não, ele foi transar lá na sala, no seu sofá, depois, não satisfeita, né? Ele foi transar na sua cama, né? Então, assim, nem tente aí comparar o que você fez com o que ele fez. Apesar que os dois aí estão errados, porque você também, se não tivesse dado ali 3 minutos, né, de consciência, talvez você teria feito a mesma coisa, mas não podemos ali comparar. Eu acho que você cai em si antes do Miguel aí, né? E, pô, gente, é o que eu acho, sabe? Não... Eu acho que você tem que observar, né? Bom, eu acho que é o seguinte, você tá feliz com o seu marido? É isso que você quer? Perdoar ele, tentar ser feliz com ele, sei lá? Tá disposta aí a ficar... né? Como que tá a sua vida hoje? Miguel sai, você fica pensando, ele tá com outra, não tá com outra. Então eu acho que você tem que pensar o que você quer pra sua vida, né? Ai, Dani, não é isso que eu quero. Eu queria, sei lá, tá me incomodando, esse relacionamento já tá me incomodando, ele sai, eu já fico pensando que ele pode estar com outro. Então, eu acho que você que tem que decidir. Você que tem que saber aí o que você quer pra você, né? Ou você acha melhor, eu vou sair fora disso tudo e não é isso que eu quero, vou seguir minha vida com minhas filhas, né? Você é nova, você pode fazer uma faculdade, você pode estudar, você pode fazer tanta coisa ainda na sua vida, tá? Mas mesmo que você decida ficar com o Miguel, amiga, que... por favor, não... sabe, não se apague, não. Continua do jeito que você tá, se cuidando, trabalhando, sabe? Eu acho que toda mulher tem que trabalhar para você ser independente, para você ter o seu dinheiro, para você poder tomar a sua decisão, né? Que não sou eu aqui que vou falar que decisão que você tem que tomar, porque não sou eu que tô dentro de você, eu não sei o que você tá sentindo, né? Então, assim, tome sim a melhor decisão, né, que você acha que é para sua vida, mas continue trabalhando, continue, se puder, estudar, né? Cuidando aí das suas filhas. Você foi mãe cedo, né? A gente tem muitas meninas aqui que foram mamães também adolescentes. E continua aí, amiga, continua, não deixa aí, sabe, não se apague pra ninguém, não deixe que, ele tá trabalhando, eu tô em casa, eu vou ficar... Não, continue do jeito que você tá, que eu tenho certeza que você vai, né, que você... Até quando a gente trabalha, a gente sai de casa, a gente começa a ver a vida de uma outra forma, né? A gente começa a se tornar independente, a gente começa a ter mais força, a gente começa a ter mais poder, e é mais poder em cima da nossa própria vida. Muitas mulheres, elas acabam se anulando num casamento, né?
elas acabam deixando, elas se anulam para que os maridos cresçam. Eu estava vendo uma vez uma reportagem da Andressa Suíta, mulher do Gustavo Lima. Vocês lembram que eles chegaram a se separar uma época, né? E ela falou assim, eu não lembro onde foi essa entrevista, não sei se foi no YouTube, algum canal que eu vi, que ela fala assim, eu acho que ali foi a melhor coisa que o Gustavo fez, foi se separar de mim. Porque ela falou que ela acordou pra vida, porque ela tinha se anulado como mulher. Ela não deixava ele pegar as crianças, ela não deixava ele ajudar em nada com os filhos, né? Ela tem 2 filhos quase da mesma idade. Então ela falou assim que às vezes ele queria passear com as crianças, ela não deixava, ela tinha muito medo. E quando eles se separam, ela vai para uma casa, ele vai para outra, ela volta a trabalhar como modelo, ela volta a fazer um monte de campanha, ela começa a deixar os filhos também com o pai, né? Ele começa também a sair mais com as crianças. Então ela fala que dá uma reviravolta na vida dela, né? E ela falou assim, nossa, ali eu comecei a me ver como mulher novamente. E é isso, muitas vezes você se anula, né? E não é porque você tem filho, não é por causa da maternidade, a gente não tem que se anular. Eu acho que as mulheres fazem uma visão muito, sabe, tem mulheres assim que na maternidade, não tô generalizando, tá, gente? Mas que elas se anulam, elas querem ser mãe, ok, a gente é mãe em tempo integral, mas você também é mulher, você também tem suas vontades, você também pode ter sua profissão, você também pode ter seu sucesso, né? E, então não se anulem, tá bom? Bom, é isso que eu queria falar pra vocês. Falei pra caramba, né? Um beijo, Alice. Espero que você tome a melhor decisão e eu espero que você volte aqui pra contar pra gente. Deixe comentário aí pra ela que eu tenho certeza que ela tá esperando o comentário de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!